Tá aí, estamos de volta e a partir de agora nós estamos dando continuidade àquele bloco que fizemos semana passada com a especialista em numerologia que já está aqui ao meu lado, Sônia Vaio. Ela é professora na Universidade Estadual de Londrina e conta tudo pra gente em mais um capítulo sobre como escolher nomes para os bebês, que ainda estão na barriguinha, né, Sônia? Uhum. Bom dia. Bom dia. Prazer recebê-la, querida. Tudo bem. Obrigada mesmo. Foi um sucesso semana passada. Foi irresistível marcar nova data e estamos aqui, né, Sônia? Me conta, as pessoas ligaram e conversando sobre a pauta da semana passada e com muitas dúvidas. Nós dissemos aqui que a gente pode definir muitas coisas, o destino até da pessoa, se eu fizer a escolha de um nome ou de outro nome. Eu diria que não é destino, mas você vai ajudar a construir a personalidade. Parece uma coisa meio maluca isso, né? Personalidade. É, a personalidade, o perfil da pessoa. Entendi. Questionaram que já fizeram consultas com outros numerólogos e disseram até que eu posso definir a aparência do bebê. Isso é possível? Mais ou menos. Eu não iria tão longe, não. Mas sim. Olha, tem certos números que trazem certas características. Por exemplo, o número 4 geralmente traz uma pessoa meio troncudinha. Sabe, tipo Lula? Jura que isso pode acontecer? É, o 4 é sempre uma pessoa muito pé no chão. E ela acaba também tendo um formato meio quadradinho, de pessoa estável, mais larga em termos de ossatura. Que sabe? loucura! Mas eu não sei até que ponto a gente afeta também o físico, mas o perfil, a personalidade, a gente ajuda a construir. Na maneira dela de ser, ela vai definindo o corpo também. Lembra que eu estava te contando, Ana? Eu faço consulta muitas vezes antes do bebê nascer. Exatamente. É claro que eu sempre peço para a pessoa que se ela puder esperar nascer, para aí a gente definir um nome, porque a data é super importante, que ela combine com o nome. O dia do nascimento. É, mas as pessoas geralmente não têm paciência para isso, então elas querem fazer antes. Então, às vezes, 5, 6 meses antes, eu já estou definindo o nome. Entendi. E quando eu faço a consulta para definir o nome, eu faço uma fita gravada ou um DVD, em que eu dou o perfil da criança. Eu falo, olha, ela vai ter essas características, vai ser assim, assim, assim. Você tem que trabalhar com isso na educação, desenvolve isso, cuida daquilo que talvez ela tenha uma certa dificuldade nesse sentido. Isso fica gravado. E aí, a criança nasce, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o pessoal volta e eu peço um feedback. E eu peço que o pessoal ouça a fita e me dê esse feedback. E é interessante, porque a criança vai se desenvolvendo nesse sentido. Adorei. Tem algum caso que você se lembra, assim, da reunião, desse momento de ouvir novamente aquilo que você disse na consulta antes dele nascer e ele ali na sua frente? Não, o que eu posso te contar, já aconteceu de eu conhecer as crianças, você falar, esse aqui é o Luiz Felipe. Que loucura! Mas um caso que eu acho muito interessante é de uma criança que eu fiz antes de nascer, ela hoje tem 18 anos, eu encontrei os pais numa festa em dezembro do ano passado, e eles vieram me contar, olha, a gente transcreveu o que você falou num papel e colocou no álbum da criança. E aí, toda vez que a gente botava uma foto, colocava alguma coisa ali, a gente lia o papel e a gente foi acompanhando a criança, como ela foi se desenvolvendo e como é que essas características apareciam. E ela é exatamente desse jeito. Aquilo que você traçou. Exatamente. Então eu acho isso meio mágico, sabe? Mágico. Meio... a numerologia é mágica e é ciência. É uma técnica. É isso que é legal. E aí, a ideia é de eu te mostrar como esse nome é construído, para você ter uma noção de como é que a coisa funciona. Vamos lá, então? Lembra que na semana passada eu mostrei que existe uma diferença entre uma letra que você mude. Então, Ana é uma coisa, Anne é outra, Ana com 2 N's é outra. Então, vamos partir do Ana. Lembra que o Ana era um 2 sobre 5, 7. O que é um 2? Quando a gente fala de vogais, a gente está falando de estrutura interna, como é que a pessoa sente, como é que ela quer que ela busca, quais são as necessidades dela. E o 2 é aquele número de sensibilidade que a gente conversou, né? O número da personalidade, esse 5, é o número de como você se mostra, como é que você age, como é que você lida com as pessoas, como é que você resolve as coisas. E 5 é um número sociável, né? Que tem flexibilidade, jogo de cintura para lidar com coisas diferentes. E o 7, que é o número final, é um número de como é que a pessoa está no mundo, né? E é um número também de muita sensibilidade. Você soma, então, só pra gente resumir aquilo, tudo que você disse agora, soma as vogais, dá um número, e soma as consoantes. Existe uma tabela pitagórica que existe uma correspondência entre números e letras. Então, A vale 1, B vale 2, C vale 3. Por isso tá ali o 1 em cima do A. Exatamente. Somado dá 2, porque 2A. Exatamente. E você repara que eu estou somando separadamente as vogais e as consoantes. Verdade. Então, 1 mais 1 das vogais dá um 2. Esse é o número das vogais da estrutura interna. O 5, que é do N, é o número da personalidade. E o 7 é a soma. E como a gente não tem mais nenhum nome junto, a gente tem só
esse dado do primeiro nome. Entendi. Né? Falando em nome junto e nome sozinho, que é melhor? Nome composto, João ou João Paulo? Depende do nome. Isso vai depender de cada nome. Não dá para falar só do nome sozinho. O nome sozinho, ele atua no dia a dia. Como é que você é no dia a dia? Como é que você age nas coisas simples? Entendi. Mas quando você faz uma análise de numerologia, você vai ter que trabalhar com o nome completo. Quer dizer, o primeiro nome, se tem um segundo nome como Paulo, isso já muda as características. Verdade. Principalmente se chama de João e João Paulo, tem uma diferença, né? Porque João é uma coisa, João Paulo é outra. Então, ele tem as características do João, mas você tem também as características do Paulo. Você deve chamar em conjunto quando essa tendência for melhor. Mas aí você vai pegar a herança da mãe, e isso vem no nome da família da mãe. No nome da família da mãe, você tem as características comuns que vêm da mãe, o pai dela, o tio dela, o avô dela. Você pode ver quais são as tradições, vamos dizer, da família em termos de características. E a mesma coisa no sobrenome do pai. Então, a criança vai ter, no final da adolescência, ela vai começar a vivenciar a soma do nome dela, que seria essa tendência aqui. Por exemplo, Ana Lúcia Silva Oliveira, né? Aqui você tem o nome completo de uma pessoa. Você tem o primeiro nome, o segundo, quando houver, o Silva, da mãe, o Oliveira, do pai. E essa soma daqui, ela geralmente começa a aparecer quando a pessoa está saindo da adolescência, quando ela está começando a trabalhar, e aparece na maturidade dela. Ou seja, a pessoa adulta vai funcionar aqui. E você entrega isso tudo para o pai e para a mãe, desde a primeira etapa, bebê, infância, até a fase adulta. Exatamente. Eu vou falar das tendências que a criança tem. Não só o primeiro nome é muito forte, porque ele é evocado o tempo todo, né? Você chama uma pessoa de Ana o tempo todo, essa tendência aparece. Minha mãe, se ela estiver assistindo agora, ela vai confessar, ela não gosta que me chamem de Ana. Ela quer Ana Clara. Eu não sei por quê, coisa de mãe, eu acho, né, Sônia? Mas é bom chamar o nome, então, se tiver dois, chama os dois. Depende do nome. Às vezes os dois nomes são piores do que o primeiro nome só. Minha mãe tá certa de pedir os dois? De Ana Clara, eu tenho que fazer o cálculo de cabeça, né? Já você faz, então, vamos ver. Vamos para o próximo passo. Então, deixa eu te mostrar como o nome é construído. Ana é um 2/5, né? Mas se esse nome é um nome composto, isso já vira Ana Lúcia, por exemplo, esse 2 é só um dado, esse 2/5. Você tem mais um 13/6, que é da Lúcia. Exatamente. E esse 13/6 dá uma pessoa que tem uma ligação com família, uma pessoa que tem um brilho pessoal. E na soma dos dois, você tem uma pessoa muito forte. E uma pessoa que gosta das coisas muito concretas. Porque o 11 é esse número de força. Pessoa que tem presença. E o 26 é o número de pessoa prática, concreta, que resolve as coisas. Entendi. Sônia, é bom para os pais agora, respondendo a pergunta de telespectador, homenagear atriz bonitona, atriz famosa e tal, cantores também que eu gosto e quero colocar no meu filho o nome daquele cantor. É bom homenagear? Não faz muita diferença. Se o nome for bom, aproveita. Então a questão é o nome. Mas às vezes a pessoa tem um nome que é muito famoso e a pessoa tem uma vida pessoal desgraçada, né? Então é melhor você escolher muito bem que nome é esse. Não é porque é atriz que ela é muito feliz, A carga pode ser pesada, né, Pode. Sônia? Pode ser pesada. Vambora. Veja só, se essa Ana Lúcia vira Ana Lúcia Oliveira, aqui a gente já tem outras características aqui. 9, olha, um 9/9, tanto nas vogais como nas consoantes. A pessoa que é 9/9 é muito introspectiva. Esse é o total do nome dela. É o total do nome dela, quando ela ficar adulta. Aqui a gente já tem ela adulta. Ela é muito fechada, muito introspectiva, muito séria, muito responsável. Sabe o que me perguntaram? Se já teve vezes de você ter que optar pelo sobrenome da mãe para colocar no bebê e não do pai. Isso eu vou fazer quando eu planejo o nome. Aí eu pego todas as possibilidades, eu vou colocar... Eu peço para o professor me dar uma lista com 10 nomes pelo menos, tá? Sei. Normalmente o pessoal não quer, né? O pessoal já tem um ou outro e olha lá. A dedo, né, Sônia? E geralmente quando ela me pede assim, olha, esse nome daqui, por favor, tem que dar certo. Tem que ser esse. Mas eu peço uma lista de 10. Então, de uma lista de 10, eu vou analisar o primeiro nome, faço uma triagem, tiro 3 ou 2 ou 4 que prestam, que são os melhores. Elimina e aí eu vou com um pouco com os sobrenomes dos pais. Aí eu tento com o sobrenome da mãe e do pai, da esposa, da mãe e do pai, do marido.
E aí eu tento também com os 4 sobrenomes compostos e vou escolher o que é melhor. E em cima disso eu dou o resultado. E eles têm como opção também, você vai traçar os traços em todos os nomes, as opções, e os pais é que vão escolher. Eu vou pegar as soluções boas, eu vou tirar as que não são muito boas, eu vou falar, olha, tem 2, 3 alternativas aqui, esse perfil vai ser assim, 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 ela vai ter essas características, vai funcionar desse jeito, aquele perfil é assim, assim, assado. Então eu vou fazendo uma análise do que é melhor e esse resultado eu dou para a pessoa. Entendi. E quando a pessoa tem paciência de esperar, eu peço para esperar o nascimento, porque dependendo da data, quando é cesariana, a gente pode escolher. Mas quando é parto normal, a gente não pode escolher. Às vezes e aí a data não é tão boa assim. Exatamente. Então às vezes a data não é tão boa assim. Então eu vou escolher um nome que equilibre aquela data. Por exemplo, se a data é de uma pessoa hipersensível, eu vou escolher aquele nome que tem uma força a mais e seja mais direcionado. Para balança equilibrar. Exatamente. Agora, se a pessoa não quer esperar, eu faço a análise do nome, dou as melhores alternativas, né? Quando a criança nasce, ela me telefona e aí eu confirmo esse nome. Sua vida é somar. A minha vida é somar e interpretar. Somar com as famílias. Isso é uma análise, né? Com certeza. O somar que é o mínimo. Verdade. Nós tivemos alguns telespectadores que ligaram pedindo pra gente fazer os cálculos. Nós temos alguns ali que a Sônia somou, né, Sônia? Sim. Dos principais que a gente fez aí uma pré-seleção. Então, eu queria te mostrar uma coisa. Uma das perguntas foi se uma letra muda tudo. Exatamente. E uma letra muda tudo? Sim. É. Então, por exemplo, Joyce, tá? Joyce, vamos lá. Que é da produtora aqui. Exatamente, né? Joyce, a princípio é uma pessoa muito forte, muito inquieta, muito rápida internamente. Se esse Joyce é com I, você tem uma pessoa muito pé no chão e muito ligada à família. Com I. Com I. Se você tem com Y, essa tendência de pessoa forte, impulsiva, está reforçada. Porque você tem um 11 sobre 11, tanto nas vogais como nas consoantes. E você tem uma pessoa assim meio idealista, que pensa grande. Você percebe? Tem uma diferença total. Não no interno, porque no interno você tem um 11 nos dois casos, mas na personalidade existe uma diferença muito grande entre uma pessoa pé no chão, que não gosta de, sair do seu território seguro, e uma pessoa que é impulsiva, que se lança, que se atira, através de que pensa grande. É a diferença entre o I e o Y. Acontece com Silvia com I ou Silvia com Y também, Silvia não tem diferença também, mas não é tão forte. A pessoa Silvia com I é sempre uma pessoa que tem um critério de honestidade muito grande, uma pessoa que busca a verdade, é limpa, transparente, muito concreta, muito prática e um tanto quanto fechada. Silvia com Y é uma pessoa mais atirada, mais passional, mas também tem uma sensibilidade muito grande. Mas aqui você tem uma pessoa que é mais séria e a outra que é mais atirada, que não para tanto para pensar. Pelo que eu estou percebendo, não existe, até uma outra pergunta que tivemos, não existe vogais ou consoantes melhores ou piores. Exatamente. Elas podem, numa situação, ser boas e outras não. Existe a composição do nome. Então vai existir os números que vêm dessa soma daqui. Exatamente. E não só os números, mas como eles estão se relacionando. Né? Por exemplo, a gente estava falando outra vez, o 2 é um número de muita sensibilidade. Então ele deixa a pessoa mais delicada em termos de sensibilidade, mais fácil de magoar e tal. Mas o 2 também dá uma capacidade de perceber o outro, de sentir o outro, se colocar no lugar do outro. O que uma pessoa mais dura não tem. Então, depende do ponto de vista, né, de você dizer se um número é bom ou não. Posso evitar que o bebê venha mal-humorado? Mal-humorado pode, você pode evitar chorão. Que não dorme? Todo bebê chora. Mas você pode evitar alguns números que tornam a criança muito irritável. O 16, por exemplo, é um número de pessoa muito irritável, muito fácil de explodir. Lembra-se isso de um você nome pode que traga o 16. Irritável. Assim, num primeiro momento, né? Entendi. Não lembro de cabeça, Mas isso tudo a Sônia pode revelar para você. Com quanto tempo de antecedência você pede essa lista de nomes? Uma semana, né? Antes da consulta, para dar tempo de preparar o cálculo. Legal, com barrigão ainda, o bebê não nasceu e a Sônia tá lá. E às vezes não é barrigão, não, às vezes é barriguinha ainda. A pessoa faz meses antes da consulta. Imagina, o nome é uma das primeiras coisas que a gente quer, né? O sonho. E se as pessoas tivessem noção da importância do nome, elas não dariam um nome aleatoriamente. Verdade.
Adorei, Sônia. Encerrou com chave de ouro. E se você tiver mais dúvidas, pode mandar a nossa produção. Vou pedir o telefone aí na tela, 3348-3232. Você pode se mandar as suas perguntas, os seus nomes também, porque a Sônia Vaio com certeza volta sempre no programa. E o seu telefone de contato também à disposição, né, Sônia? É 3324-4209. 4209. Muito bem, será muito bem atendido, eu garanto, viu? Obrigada, querida. Bom dia pra você, viu? Depois de um breve intervalo, eu volto e aí recebendo uma arquiteta, Mariana Batista, e ela vem falar sobre novidades para persianas residenciais. Aquela que garante aquele solzinho gostoso na sua casa, mas pode te proteger e muito, com muita tecnologia. Já já eu volto.